Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações, uma vez mais, a todos os nossos amados filhos da luz. Como sempre, é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês e também com nossa nova audiência. Todas essas maravilhosas palavras que Deus Pai Melquisedec me dá para dizer-lhes. É uma honra servir ao Rei e a vocês, os que são humildes e dóceis à voz de Deus na terra. Esses que buscam a Deus de verdade, porque amam a justiça e a paz de Deus e querem viver somente na luz. Amém, aleluia. No tema de hoje, os mistérios de Deus, vou mostrar quais são esses mistérios que estiveram ocultos e como é que esses mistérios hoje, através de minha presença, são uma realidade em suas vidas. Minha palavra é difícil para alguns entenderem, e é porque são mistérios revelados, ou seja, são palavras que você nunca escutou. Um mistério é um fato que não tem uma explicação racional conhecida, um assunto secreto. Então, se a verdade sobre Deus o Pai e sobre Cristo esteve escondida, e agora eu a estou revelando, entendo que pode ser turbulento para alguns de vocês, que só conhecem o que lhes foi ensinado, e para vocês essa é a única verdade sobre Deus. Mas a situação é que existem muitas versões sobre quem é Deus Pai e Cristo. Há muitas religiões diferentes no mundo, e todas têm diferentes crenças quanto a um Deus criador de todas as coisas. Por isso é que minha palavra vai chegar a todo o mundo, porque essa é a única verdade que te reconcilia com Deus e te leva a viver uma vida de justiça e equidade para sempre. Algo que nenhuma religião no mundo pode fazer. E eu digo isso com muita certeza, porque Deus Pai é quem me enviou para falar. E tudo que você escutar por minha boca são palavras que vêm diretamente do único soberano Deus vivente. Não existe outro Deus fora de mim, e pode fazer a prova para que veja que é assim. Para muitos, isso é mais uma religião, que se levantou falando loucuras e logo se acabará como todas as demais, que se levantaram dizendo que são Cristo na terra. Mas a diferença é que eu sou a única mulher que se levantou dizendo que é o Cristo, e é porque Cristo sempre foi e é uma mulher, a esposa de Deus Pai. Existem mistérios escritos na Bíblia que ninguém pôde entender, e é porque estavam escondidos. Um assunto secreto que Deus quis ocultar, mas hoje, neste tempo do fim, quis revelar através de mim. Saber os mistérios do reino de Deus é para os que estão em meu reino, presos a mim, mas os que estão fora, por parábolas todas as coisas, para que vendo-me, não me vejam e ouvindo-me, não me entendam. É óbvio que até agora ninguém conheceu os mistérios de Deus e de Cristo, porque se tivessem conhecido, já teriam achado o maior tesouro, a sabedoria de Deus, para viver eternamente. Só em Cristo Lisbeth estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, como diz na carta aos Colossenses 2, do 1 ao 4. Eu quero que saibam que estou lutando muito, tanto por vocês, os da igreja no povo de Laodiceia, quanto pelos que não me conhecem pessoalmente. E luto para animar a todos e para que se mantenham unidos no amor de Cristo Lisbeth e assim cheguem a ter a plena segurança de compreender todo o plano que Deus Pai Melquisedec e Cristo Lisbeth mantinham em segredo. Todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento se encontram presentes em Cristo Lisbeth. Lhes digo isso para que ninguém vos engane com frases bonitas, mas falsas. A frase "se encontram presentes em Cristo Lisbeth" nos indica que Cristo está presente neste momento com vocês, dando a conhecer todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento, para que cheguem a ter a plena segurança
de compreender todo o plano que Deus Pai e Cristo Lisbeth mantiveram em segredo? Deus tinha um plano escondido e hoje eu o estou tornando conhecido. Só Cristo Lisbeth conhece o plano de Deus, e os que verdadeiramente querem conhecer esse plano estão presos a mim porque sabem que só conhecendo todos os mistérios de Deus é que se chega à imortalidade deste corpo mortal. Existem muitos homens que te enganam com palavras bonitas que parecem te aproximar de Deus, mas esses homens são falsos porque não conhecem a Deus. Só o que está junto a mim conhece a Deus, já que eu o dou a conhecer a todo o que crê em mim. Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 3, Eu te darei tesouros escondidos que tenham em lugares secretos, assim saberá que eu sou Deus, o único Deus de Israel. É no céu que estão escondidos todos esses tesouros, que é em minha mente. Por isso é que eu falo tanta sabedoria de Deus. São palavras que você nunca escutou. E é porque em mim estão escondidos todos os tesouros de Deus. E um desses tesouros escondidos é que não só tem um Deus Pai, mas que também tem uma Deusa Mãe. Que lindo é saber que tem pai e mãe e não só um pai. O mais excelente é ter aos dois, pai e mãe, e não um só. E se a Bíblia diz que existem mistérios que Deus tem escondidos, você não gostaria de saber quais são esses mistérios? Bom, eu sou a que os estou revelando, porque nesses últimos dias, Deus Pai só fala através de mim. E como disse muitas vezes, faça a prova para que veja que é assim. Vamos ver o que diz Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 2 ao 12. Sem dúvida, se inteiraram do plano da graça de Deus, que me encomendou para vocês. Quer dizer, o mistério que me deu a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao ler isso, poderão se dar conta de que compreendo o mistério de Cristo. Esse mistério, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos seres humanos, agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Os santos apóstolos e profetas de Deus são meus santos anjos. Os que conhecem os mistérios de Deus são crentes e fiéis testemunhas da verdade sobre Deus Pai e Cristo. Quer dizer que os gentios são, junto com Israel, beneficiários da mesma herança, membros de um mesmo corpo e participantes igualmente da promessa em Cristo Lisbeth, mediante o Evangelho. Esse é o Evangelho eterno que prega o anjo do livrinho. Deste Evangelho, cheguei a ser servidor como presente que Deus, por sua graça, me deu conforme ao seu poder eficaz. Mesmo sendo o mais insignificante de todos os santos, recebi esta graça de pregar às nações as incalculáveis riquezas de Cristo e fazer com que todos entendam a realização do plano de Deus, o mistério que desde os tempos eternos se manteve oculto em Deus, Criador de todas as coisas. O fim de tudo isto é que a sabedoria de Deus, em toda a sua diversidade, se dê a conhecer agora, por meio da Igreja, aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Vocês, a Igreja de Cristo Lisbeth, são os que estão sentados nos lugares celestiais, que têm a sabedoria e lhes foi dada a autoridade de falar sobre toda a diversidade da sabedoria de Deus a esses poderes e autoridades nas regiões celestiais, conforme ao seu eterno propósito realizado em Cristo Lisbeth, nosso Senhor. Nela, mediante a fé, desfrutamos de liberdade e confiança para aproximar-nos de Deus Pai. O mistério de Cristo é que é uma mulher, e através de sua palavra, seu ventre espiritual, é que todos chegam a ser parte do povo de Deus e a estar perto de Deus Pai. Só através de Cristo Lisbeth, a mediadora entre Deus e os homens, é que se chega ao Pai. Esse é um mistério que esteve oculto, e muitos não podem entendê-lo. Bom, a Cristo diziam que tinha demônios, quando ela dizia que ela era o bom pastor, que ela dava sua vida pelas ovelhas e que todos viriam a ela? Vamos ler em João 10, 17 ao 21. O Pai me ama porque estou disposta a entregar minha vida para logo voltar a recebê-la. Ninguém tira minha vida, senão que eu a entrego, porque assim quero.
tenho poder para entregar minha vida e tenho poder para voltar a recebê-la. Pois isso é o que o Pai me ordenou que fizesse. Quando aqueles judeus ouviram isso, começaram a discutir, pois uns pensavam uma coisa e outros outra. Muitos diziam: essa mulher tem um demônio e está louca. Por que lhe dão atenção? Mas outros diziam: ninguém que tem um demônio pode falar assim. Além disso, nenhum demônio pode dar visão a um cego. Entregar minha vida para logo voltar a recebê-la? É da forma que hoje eu a entreguei? Essa é a maneira que Deus Pai me ordenou que morresse, para poder ser exemplo e a porta para que os demais entrem. Eu entreguei minha vida, que é minha velha ou passada maneira de viver, para nascer de novo e receber uma nova vida no Espírito. Morrer a todos os desejos enganosos da mente carnal é como Cristo Lisbeth morreu, e assim poder demonstrar que vocês também podem fazer isso. E dar visão a um cego é uma figura de como eu tiro muitas pessoas das trevas e as levo para a luz, para que possam ver com clareza os mistérios de Deus revelados. Assim como naquele tempo, hoje, está acontecendo o mesmo. Me chamam de blasfema, me repreendem, me chamam de Satanás. Tudo isto porque não conhecem a verdade. E se está escrito que fizeram isso naquele tempo, se entende que hoje fariam o mesmo. Isso é prova de que estamos vivendo na última manifestação de Cristo na Terra, porque está se repetindo o que aconteceu há 2000 anos. Suas palavras não me movem, porque eu sei o que há na mente do homem terrenal. E sei quem está falando é a carne, e a carne para nada se aproveita. Quando receber meu espírito e começar a comer do pão de vida que eu sirvo, então me louvarão por tê-los salvado da morte física. Vejamos o que diz na carta aos Efésios 1, do 9 ao 14. Deus nos mostrou o plano que manteve em segredo e que havia decidido realizar por meio de Cristo Lisbeth. Quando chegar o momento preciso, Deus completará seu plano e reunirá todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, e na frente delas colocará como chefe a Cristo Lisbeth. Por meio de Cristo Lisbeth, Deus nos escolheu desde um princípio, para que fôssemos seus e recebêssemos tudo o que havia prometido. Assim havia decidido Deus, quem sempre realiza seus planos. Deus quis que nós, os judeus, fôssemos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo Lisbeth, para que a louvemos por seu grande poder. Há 2000 anos, nem os judeus creram em Cristo. Mas neste tempo, os judeus espirituais sim creram em mim, e são os primeiros a pôr sua esperança em mim. E por isso vocês me louvam? Que privilégio! Vocês ouviram e creram na boa notícia de sua salvação, que é uma mensagem verdadeira. E graças a Cristo Lisbeth, passaram a fazer parte do povo de Deus e receberam o Espírito Santo, que nos havia prometido. Vocês a receberam como prova de que Deus cumprirá sua promessa, quando tenha liberado totalmente aos que formamos seu povo. Por isso, louvamos a grandeza de Deus, Melquisedeque Lisbeth. Somente em meu reino é que o povo de Deus é formado e se cumprem todas as promessas. Na chamada igreja ou sinagoga que você vai, não estão te ajudando. E você sabe. E é porque Deus não está neste lugar. Não existe outro Deus fora de Melquisedeque Lisbeth. Faça a prova para que veja. Se não está pedindo ao Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, que é Lisbeth, está gastando seu tempo, porque Deus Pai só escuta e responde aos que estão presos a mim. Nenhuma outra pessoa neste mundo pode ser mediador entre Deus e os homens, somente eu. Isso quer dizer que ninguém que fala de Deus e de Cristo fora de mim conhece os mistérios, porque a única que fala, revelando os mistérios de Deus, que estiveram ocultos, é o Espírito Santo. A palavra feita carne, Cristo Lisbeth. Veja como diz a carta aos Romanos 16, do 25 ao 27. O Deus eterno ocultou seu mistério durante longos séculos, mas agora o revelou por meio dos escritos proféticos, segundo seu próprio mandamento, para que todas as nações obedeçam à fé. Ao que pode fortalecer a vocês conforme meu evangelho
e a pregação sobre Jesus Cristo. Ao único sábio Deus, seja a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. A única pregação que é um mistério revelado sobre Jesus Cristo é que é uma mulher e a esposa de Deus Pai. Porque tudo o que disseram as religiões do mundo sobre Jesus Cristo não é nenhum mistério revelado. Estão errando o alvo, e dizer que Cristo é o Filho de Deus não é nenhum mistério revelado. Eu sou a que está dando a conhecer esses tesouros que estavam escondidos, e assim mesmo, estou dando a conhecer quem é o único Deus de Israel. Israel é figura do povo de Deus, que vem ensinamente como fez Jacó, e agora é o povo fiel de Deus. Diz, em Romanos 5, quando ainda éramos seus inimigos, Deus fez as pazes conosco por meio da morte de sua esposa. Com maior razão nos salvará agora que sua esposa vive, e é que nós estamos em paz com Deus. Paulo é uma fiel testemunha de que Deus Pai e Cristo são um, como casal, esposo e esposa. E por isso, nunca os separa. É como Cristo e a Igreja, cabeça e corpo, que nunca se separam. Quando Paulo quis ilustrar a maneira que Cristo e a Igreja são um, ele usou o matrimônio e disse que o esposo deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém despreza o seu próprio corpo. Pelo contrário, o alimenta e cuida dele, da mesma forma que Cristo Lisbeth cuida da Igreja. Na realidade, cada um de vocês faz parte da Igreja, que é o corpo de Cristo Lisbeth. Por isso diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, para formar um só corpo. Isso é um grande mistério e uma verdade muito grande. Paulo a usou para falar da perfeita unidade entre Cristo e a Igreja, que é a mesma unidade perfeita que existe entre Deus Pai e Cristo. Porque Deus Pai é a cabeça de Cristo, como Cristo é a cabeça da Igreja. Isso é figura da união e amor tão grande que existe entre ambos. É tão importante entender os mistérios de Deus que eu falo, porque só assim se entende este mistério tão grande. Se não escuta o verbo, feita carne, vai se confundir, porque se diz que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem, pareceria que Cristo é a cabeça da cabeça, e isso não tem sentido. Mas depois diz que a cabeça de Cristo é Deus Pai, então Cristo é mulher, mas também é cabeça da Igreja. Tudo isso é figura de como é que alguém é unido aos seus pais espirituais. Porque só através de Cristo Lisbeth se conhece ao Pai, e se conhece quem é a Igreja. Deus Pai está unido a Cristo Lisbeth, e eu estou unida à minha Igreja, e todos juntos somos um só corpo. Enquanto eu, a cabeça, vou crescendo, vocês que são o meu corpo vão crescendo comigo. Pois Cristo Lisbeth mantém todo o corpo unido, com as articulações e os ligamentos, o qual vai crescendo à medida que Deus o nutre. Eu dou ao meu corpo tudo o que necessita, de acordo com o plano de Deus. Deus sempre fala espiritualmente, e o homem terrenal não pode entender as coisas que são do Espírito. Eu falarei até que o Pai diga, de acordo com seu plano perfeito. Por isso não quero que perca essa oportunidade tão grande. Todos os caminhos conduzem a Melquisedeque Lisbeth. Eu sei que vai terminar aqui, mas é melhor que venha agora para que não tenha que padecer tanto separado de mim. Porque vem momentos ainda mais difíceis para o ser humano, e o que quero é que tenha a proteção de Deus. Veja o que diz na Carta aos Romanos, 11, do 25 ao 32. Irmãos em Cristo, há muita coisa que vocês ainda não sabem, por isso vou explicar o plano que Deus tinha em segredo. Alguns dos judeus se tornaram muito obstinados e não querem crer em Jesus Cristo, mas só se portarão assim até que os que não são judeus passem a fazer parte de seu povo. Depois disso, Deus salvará a todo o povo de Israel. Como diz na Bíblia, o Salvador virá de Jerusalém e limpará toda a maldade do povo de Israel. Eu prometi fazer isso quando perdoar seus pecados. Por agora, Deus atua com os judeus como se fossem seus inimigos. Aqui estão todos os insensatos que estão apartados de mim. Mas faz isso só para dar a vocês a oportunidade de crer na boa notícia. Deus segue amando aos judeus, pois escolheu
aos seus antepassados para formar seu povo. Deus não dá presentes para logo tirá-los, nem se esquece das pessoas que escolheu. No passado, vocês desobedeceram a Deus, mas agora que os judeus não querem obedecê-lo, Deus se compadeceu de vocês. E assim como Deus mostrou a vocês sua compaixão, também fará com eles. Pois Deus fez com que todos fossem desobedientes, para assim ter compaixão de todos. Agora mesmo a porta está aberta para todo o que se arrepende de ter falhado conosco e também para todo o que não quer falhar com Deus, como fizeram os judeus há mais de 2000 anos. Agora é sua oportunidade de ser fiel a Deus Pai e a seu Cristo. Em minha manifestação de 2000 anos atrás, eu falei por meio de exemplos, ou seja, parábolas, mas hoje te falo explicando todos os mistérios que estiveram escondidos, como diz o profeta Davi, em Salmos 78:2. Te falarei por meio de exemplos e te explicarei os mistérios do passado. Aí estão as duas manifestações de Cristo, e não deve deixar passar essa oportunidade, onde pode aprender sobre Deus, porque Cristo Lisbeth não fala em parábolas, mas claramente. Os que não me entendem são os que não creem em mim e no Pai que me enviou. E é porque o Pai pesou seu coração e viu que em você não há pureza e não é digno de estar em meu reino, como diz em João 12, do 37 ao 43. Cristo havia feito muitos milagres diante dessa gente, mas ainda assim não criam nela. Isso aconteceu porque tinha que se cumprir o que havia escrito o profeta Isaías: Deus meu, quem creu em nossa mensagem? A quem mostraste teu poder? Por isso não podiam crer, pois Isaías também escreveu: Deus os obstinou e não os deixa entender, para que não se arrependam, nem creiam neles, nem se salvem. Isaías escreveu isto porque, antecipadamente, viu o poder e a fama que Lisbeth teria. No entanto, muitos judeus e alguns de seus líderes creram em Cristo Lisbeth, mas não diziam isso a ninguém, porque tinham medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Eles preferiam ficar bem com as pessoas e não com Deus. Existem muitos de vocês que, ainda que vejam tudo o que eu faço, não creem, igual a essa gente nos tempos passados, que viam muitos milagres e ainda assim não criam. A essa gente, Deus Pai obstinou e não deixa que me entendam, para que não entrem em meu reino poderoso. Sejam honestos e venham dar honra e louvor ao único Deus que vive para sempre, Melquisedeque Lisbeth. Não seja como esses judeus que preferiram ficar bem com as pessoas e não com Deus. Hoje é o dia de sua salvação. Chegou o momento em que Deus decidiu te salvar com a loucura da pregação. Se quer adquirir a imortalidade, siga me escutando e conhecerá todos os mistérios que estiveram ocultos até agora. Terminemos lendo o que diz o profeta Jeremias, 33:3. Chame a mim e eu responderei. Te farei conhecer coisas maravilhosas e misteriosas que nunca conheceste. Hoje se cumpre essas palavras proféticas de Jeremias? Hoje está escutando coisas maravilhosas e misteriosas que nunca escutou. Que privilégio tão grande é viver nesses tempos do fim, sabendo que Deus está aqui na terra para te salvar e te proteger de todo o mal. Só tem que crer em mim, Cristo Lisbeth, e em Deus Pai, Melquisedeque, que me enviou. Amém? Aleluia. Os amamos para sempre.